Quando a gente fala de pessoas com 60 anos ou mais, a gente está falando aqui estatisticamente de o grupo etário que mais cresce no mundo, cresce mais rápido no mundo inteiro. É um recorde atualmente, né? Hoje em dia a gente tem 1 bilhão de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. O Brasil já ultrapassou 33 milhões de pessoas. E quando a gente olha muitos avanços da saúde voltada a esse público, você tem muito apelo hoje em dia à parte de longevidade, né? E longevidade tem uma diferenciação que às vezes as pessoas confundem, Rafa, que é a longevidade, ela não significa viver mais tempo. A longevidade, na verdade, significa se manter saudável à medida que os anos passam. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Vibe Podcast. Meu nome é Rafael Zanata, eu sou head aqui do Vibe, que para quem ainda não conhece, é o hub de inovação do Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, que acelera e investe em startups da área da saúde. Nosso convidado de hoje é o founder e CEO da Benvo, uma startup que está se propondo a resolver os diversos desafios e gargalos que as instituições de longa permanência, os nossos famosos, né, os asilos aí, enfrentam no dia a dia para o cuidado dos idosos. Derek, seja muito bem-vindo ao Vibe Podcast. Nobre Rafa, muito bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo o podcast. É um prazer estar aqui e podendo compartilhar um pouquinho com vocês sobre o mercado de Silver Economy, que é uma potência no Brasil e no mundo, e dar um pouquinho mais de visibilidade aqui no Vibe Podcast. Boa, bom demais. E como não poderia ser, né, a ideia aqui do podcast do Vibe é sempre trazer assuntos importantes, né, que estão sendo discutidos no ecossistema de saúde, né, que é onde o Vibe realmente se posiciona e que pode auxiliar empreendedores no dia a dia aí da sua startup, do desenvolvimento do seu negócio, ou eventualmente até da profissão, né, que não está ligada na área da saúde. E essa economia prateada, né, Silver Economy, como tu mesmo falou, tem sido manchete nos últimos anos, né, pela importância que esse assunto tem e terá cada vez mais, né, por conta do envelhecimento da população, que a gente já sabe que está acontecendo, é meio chovendo molhado quando a gente fala da economia prateada, mas assim, tem algumas coisas que não estão sendo tão discutidas quanto a gente acha, né? Então, acho que é um pouco disso que eu gostaria, né, da gente trazer hoje, poder usar todo esse conhecimento, essa experiência que o Derek já tem nesse setor para a gente poder abordar um pouco mais. E hoje, a ideia é falar das características desse nem tão novo mercado, né? E quando eu digo nem tão novo é porque ele já está aí, né? E qual o papel que as startups, na verdade, podem ter na melhoria da qualidade de vida desse público, né? Que está crescendo e, de certa forma, vai ter uma qualidade de vida diferente que os nossos avós, né? Talvez não tiveram a chance de ter, porque eram outros tempos, era outra forma. Então, esse público que tá chegando com muito mais tecnologia, né? Então, quando a gente pensa, eu lá em 2050 serei um dos 60 a mais, né? Então, assim, poxa, de que forma eu vou chegar nessa fase, tanto economicamente, quanto de conhecimento, quanto de outras coisas. Então, com certeza a dinâmica vai mudar um pouco, né? E aí, Derek, acho que ninguém melhor do que tu aí que está imerso nesse mundo para a gente poder conversar um pouco sobre isso e falar da Benvo e falar desse mercado que está crescendo tanto. Bora lá? Rafa, excelente. Aí você falou sobre o novo mercado que está aí. Na verdade, é a nova velha maioria, né? A população de Isso 60 aí. mais é o grupo que cresce mais rápido. O grupo etário que cresce mais rápido, e vai ser um baita prazer trocar com você aqui experiências sobre. Não, bom demais. E, cara, de bate-pronto aqui já, eu gostaria de começar discutindo a importância dessa nova economia, né? Então, assim, que surge com o envelhecimento da população. Então, tem uma dinâmica completamente diferente que está começando a surgir e que a gente tem começado a se deparar, né? Como é que tu está enxergando o potencial dessa nova economia prateada, Silver Economy? Então, assim, com o nome que tiver, como é que tu tem percebido o potencial dessa economia como um todo? Rafa, ótima pergunta. Vamos lá. Antes, dando um passo atrás, né, para falar sobre o setor, cara, quando a gente fala de pessoas com 60 anos ou mais, a gente está falando aqui estatisticamente de o grupo etário que mais cresce no mundo, cresce mais rápido no mundo inteiro. É um recorde atualmente, né? Hoje em dia a gente tem 1 bilhão de pessoas
com 60 anos ou mais no mundo. O Brasil já ultrapassou 33 milhões de pessoas. E quando a gente olha muitos avanços da saúde voltada a esse público, você tem muito apelo hoje em dia à parte de longevidade, né? E longevidade tem uma diferenciação que às vezes as pessoas confundem, Rafa, que é a longevidade, ela não significa viver mais tempo. A Uhum. longevidade, na verdade, significa se manter saudável à medida que os anos passam. Então, hoje a gente estima que as crianças que estão nascendo agora, elas viverão mais de 100 anos, então os desafios que a gente precisa enfrentar é como que eu consigo fazer com que esse espaçamento, né, esse público que comece a passar de 60 a mais, vive de uma forma muito mais saudável e cada vez mais reduza o estresse que existem operadoras de saúde, já que hoje em dia muito se sabe que o modelo de negócio hoje em dia está muito em xeque em si, muitas empresas grandes sangrando, e quando a gente fala de mercado atual, até os dias de hoje em si, voltado à saúde, voltado a planos de saúde, se fala muito de medicina 2.0, né, Rafa? Ou seja, você age muito de forma não para prever, mas sim para responder. Então, aconteceu alguma coisa com você, você vai no médico, pega uma receita, compra uma medicação, ou você precisa fazer uma cirurgia para algo que aconteceu, sempre você faz o tratamento ao invés da prevenção. E isso é uma coisa que a gente acredita que em breve tem uma oportunidade gigantesca de uma onda tanto de impacto quanto uma onda de negócios para as próximas décadas, que é você agir com prevenção. E essa prevenção a gente sabe que para prevenir eu preciso de mais exames. Então, entre aspas, a conta para a operadora de saúde é maior, só que quando a gente pega a população idosa, 60 a mais, na verdade, a prevenção ela é um fator de redução de custos. Porque muito se sabe, e aí a gente pode entrar aqui ao longo do podcast, que nos últimos 4 meses de vida daquela pessoa idosa é onde ela consome 50% do custo da operadora de saúde. Então, e a gente sabe também que o custo de um plano de saúde para uma pessoa 60 a mais é um padrão elevado, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. Então, se eu ajo com prevenção ali trimestral, que o custo é muito inferior, vamos supor, R$ 1.000 entre custos de exame para prevenir de 3 em 3 meses, por exemplo. Eu cada vez mais coloco aquela pessoa idosa mais saudável ao longo da vida, alongando o fim de vida dela, alongando esse período onde vai acontecer ali a sinistralidade dos últimos 4 meses de vida, com maior ciclo de pagamento positivo por conta das mensalidades altas, e aí sim eu gero muito mais impacto para a cadeia inteira. Então, a pessoa idosa, ela tem uma melhoria no cuidado, melhoria de vida, saúde e bem-estar. A operadora de saúde, ela tem um alívio financeiro por conta dessa melhoria da saúde dessa pessoa idosa e todos saem ganhando. É isso que a gente apoia muito como longevidade. E você falou de 2050 que você vai ser uns 60 a mais, né? A expectativa para 2050 é que dobre a quantidade de pessoas. Então, a gente tem 1 bilhão hoje em dia, ter 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais, ou seja, 20% da população. Então, cara, é uma onda que precisa ser surfada e precisa um pouco de mais holofote, já que é um mercado muito quente, porém ele é totalmente unsexy, né? Então não tem tantas pessoas falando muito bem de Silver Economy, empreendendo Silver Economy, mas as oportunidades são imensas. Sim. Não, sem dúvida. E aqui, quando tu fala dos operadores, mas a gente tem que lembrar também do SUS, né? No final das contas, tem 50 milhões de pessoas nas operadoras, mas tem 150, mais que 150, dentro da saúde pública, que, de certa forma, também tem um bolo ali único que tem que ser fatiado nas diversas situações, né? Então, acho que aqui tem também um papel importante da gente trabalhar cada vez mais, né? Atenção primária à saúde, justamente para poder chegar aos 60 anos de uma forma mais saudável e poder realmente curtir essa fase que normalmente, né, as pessoas já começam a dar uma diminuída no ritmo de trabalho, começam, sei lá, entendem essa época como uma época de talvez começar a curtir um pouco mais, aproveitar um pouco mais, os filhos estão criados, já começa quase a chegar os netos e coisa, né? E aí tu tá ali talvez com uma condição de saúde debilitada ou não tem as condições ideais assim para poder desfrutar dessa vida e aí acaba, que a gente falou, beleza, estou vivendo mais, mas com que qualidade de vida, né? Eu acho que aqui eu engato essa segunda pergunta, assim,
para ti que está, de novo, né, vivendo isso na pele, assim, eu queria ver contigo quais são os principais desafios que a população idosa enfrenta nas casas de repouso, instituições de longa permanência, assim, o que que tu percebe, assim, que esse público hoje enfrenta que, poxa, poderia ser um pouco melhor a jornada deles ali, né? Cara, vamos lá. Ótima pergunta. A Belvo aqui, ela é especializada, a gente diz aqui, em idosos em geral, só que o nosso foco inicial como modelo de negócio é muito voltado a essas pessoas que estão institucionalizadas em instituições de longa permanência para idosos, né? Que são os residenciais sênior, as casas de repouso. É, Na verdade, Rafa, a gente vê que pouquíssimas coisas foram criadas para a população idosa, e quando a gente fala de casas de repouso, residenciais sênior, a gente vê que, cara, quase nada foi criado. Vou te dar alguns exemplos aqui que mostram o quão importante é o setor e o quão pouco desenvolvido teve aqui pouco desenvolvido teve, as inovações tecnológicas foram bem pífias, né? Então, vamos lá. Quando a gente pega, vou dar um exemplo de grandes empresas aqui de prescrição médica. Então, Nexodata, que hoje em dia é Mevo, Memed, Receita Digital, entre outras. Esse modelo de prescrição, quando você é médico, para um, então eu sou seu paciente, você é médico, você prescreve para mim, cara, é excelente, é um divisor de águas para o setor de saúde. Só que imagina um médico, Rafa, que ele vai no residencial. Lá naquele residencial tem 40, 60, 100 pessoas, 100 idosos ali dentro. Ele é uma pessoa que vai lá de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês, uma visita de 2 horas, 2 horas e meia. Imagina o tempo dele para prescrever todas as receitas de forma digital. Ele simplesmente, se ele fizesse isso, ele gastaria muito mais do que as 2 horas para fazê-lo, para todos aqueles idosos, até porque quando a gente fala de idosos que estão em residenciais sênior, a gente está falando de polimedicados crônicos, então tem várias receitas diferentes, tanto com talão azul quanto de controle especial, entre outros. E nesse modelo de digitalização, isso não funciona. Então, imagina que você tem um familiar num residencial e você paga uma mensalidade média de 5 mil, 7 mil reais por mês para ele morar naquele residencial. E todos os meses você precisa ir no residencial, pegar a receita física, sair de lá, comprar as medicações, voltar lá, entregar as medicações em dia e depois ir embora, independentemente do cheque que você pague. Ou seja, tem uma dor gigantesca que é um gargalo de um cenário. E aí eu estou usando inicialmente medicação, que não está resolvido, e não está resolvido por quê? Porque não tem ninguém centralizando essa cadeia de informação. Ou seja, eu estou falando de um vácuo do setor farmacêutico de aproximadamente 5 bilhões de reais, tá? Esse é o passo 1. Quando a gente vai para agora, um outro problema de residenciais. Residenciais são empresas de KNAI social, não são empresas de KNAI de saúde. Então, é uma moradia coletiva, não é um hospital para você estar lá junto com um enfermeiro, por exemplo. É claro que cada residencial pode ser uma clínica, tem KNAIs diferentes, mas o ativo desse residencial é prioritariamente a saúde daquele idoso. Então, imagina que eu não sou um KNAI de saúde, mas o meu bem maior é trazer saúde para que esse idoso aqui dentro tenha mais cuidado, tenha mais saúde, tenha mais vida aqui dentro do meu residencial. A gente vê alguns residenciais que eu gostaria de citar, por exemplo, Conviver no Rio de Janeiro e Niterói, que tem residentes lá que ultrapassam 10, 12 anos dentro do mesmo residencial, vivendo no residencial, ou seja, é um baita case de cuidado. Porém, a gente sabe que essa não é a realidade do mercado inteira, então tem muitos desafios que eu poderia comentar, mas esses principais de não ser um KNAI de saúde, não ter visibilidade e ser muito... Ele não é hospital, mas ele sofre o ônus de piso de enfermagem, por exemplo. Mas ele não tem a garantia de conseguir ter... profissionais terceirizados, por exemplo, por grandes empresas que terceirizam isso. Então, os residenciais, eles pegam muito ônus e pouquíssimo bônus da operação, com vários órgãos fiscalizadores cada vez mais querendo reprimir e diminuir. Então, a gente vê aqui como a Belvo em ser uma plataforma que apoie esses residenciais, que dê mais saúde financeira para eles, que ajude no cuidado e na saúde preventiva desses idosos, para que eles tenham menos tempo gastos com burocracia, maior
economia financeira, maior resultado financeiro, para que eles possam transformar esse resultado financeiro em ampliação de cuidado e crescerem como profissionais e ampliarem cada vez mais o setor, que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê um mercado de 148 bilhões de dólares. E o Brasil tem aqui pelo menos a possibilidade de chegar a 10%, 15% disso em pouquíssimo tempo. Basta a gente realmente acertar as veias para o nosso modelo de negócio brasileiro. Sim, principalmente porque a gente vai ter a população, né? A gente vai ter essas pessoas, então essa população pode estar melhor assistida ou pior assistida, e isso vai também depender do tamanho do mercado, né? E aí, assim, bom, a gente já falou um pouco dos desafios desse mercado, um pouco da característica dele, mas eu queria que tu explicasse um pouco para mim, aqui, para quem está nos escutando, o que se propõe a Benvo, né? Então, assim, me explica um pouco do que vocês estão fazendo, como a solução que vocês estão desenvolvendo melhora a qualidade de vida, não só dos idosos, mas das famílias, né? Porque a gente está falando aqui bastante da economia prateada, dos 60 a mais e tal, mas normalmente tem uma família que está envolvida nesse processo também, que, de certa forma, benefícios para o público 60 mais acabam impactando positivamente neles também, né? Perfeito. A família é um pilar fundamental, né, Rafa? Se a gente pega que aconteceu alguma intercorrência com aquela pessoa idosa, alguém precisa levar ele para o hospital, alguém precisa, se ele for internado, acompanhar ele no hospital, e esse papel é da família. Então, a família tem total interesse em que ele seja bem cuidado e que tenha cada vez mais tipo de prevenção para ele, para evitar. Vou te dar um exemplo pequeno, mas que é um grande custo, que é o caso de idoso que está em residencial, ele utiliza com frequência a fralda geriátrica. Então, a incidência dele ter uma infecção urinária é maior. Então, eu preciso ter um cuidado maior com essa população. Se esse idoso tiver uma infecção urinária e ele precisar ser internalizado no hospital, a conta ali vai passar de 70, 80 mil reais. Até o processo dele para a operadora de saúde, até o processo dele de alta no negócio. E a gente vê que, cara, com prevenção, ele gastaria menos de R$ 200, incluindo medicação dentro desse pacote. Ou seja, se tiver muito mais prevenção na cadeia, o familiar fica muito mais beneficiado e a pessoa idosa também. Mas voltando à sua pergunta do que a Benvo se propõe a ser, né? A gente quer aqui, o nosso olhar, Rafa, ele é muito voltado a idosos em geral. Só que a gente vê que o nicho, o laboratório perfeito é o modelo de casa de repouso, é o modelo de residenciais sênior por conta da quantidade de dor que esse mercado tem, a quantidade de ticket alto, estou falando de polimedicados crônicos, então o gasto deles com medicações, com outros itens, é recorrente todos os meses. E também tem uma estima, um preconceito um pouco da população que a gente vê que precisa ajudar a mudar esse cenário. Você não está abandonando uma pessoa dentro de uma instituição, você está deixando ali ela viver melhor, muito melhor do que estivesse na sua casa. Então a Benvo vem como um modelo de uma plataforma one-stop shop para entregar para esse residencial um modelo de gestão do seu dia a dia e facilitar para que eles possam, imagina, consumir todos os seus itens de alimentação, insumos de uma forma mais barata, que eles consigam fazer prevenção nos seus idosos através de laboratórios via convênio dentro do seu residencial, sem custo, com uma jornada muito mais facilitada. Imagina que hoje em dia, para você agendar um exame, ou você precisa entrar um a um na plataforma do laboratório para verificar se é conveniado e solicitar por ali, que é um custo de tempo elevado, ou ligar e ficar falando 50 exames por telefone. A gente consegue com a Benvo fazer isso com o nosso modelo de prescrição em lote e toda a nossa tecnologia voltada para residenciais. Em menos de um minuto você consegue agendar exames de 40, de 50, de todos os seus residentes de uma forma facilitada. O médico em menos de um minuto também assina tudo de uma vez só em lote. Então é muito mais simplificado para que a gente possa prover cuidado e plugar soluções, sejam elas de exame, seja ela de medicações, seja ela de multiprofissionais de saúde. Então a gente quer ser essa plataforma que ajude cada vez mais o residencial a manter a saúde daquela pessoa idosa, o familiar evitando que ele precise toda hora precisar pegar a receita física naquele residencial, ir lá comprar no varejo, não conseguir ter ofertas, ter que se demandar ali de... Às vezes ele não tem tempo para levar, ele atrasa, leva a medicação de uma forma atrasada e o idoso fica sem medicação. Então a gente tenta resolver todos os problemas desse residencial apoiando num pilar de SaaS Enabled Marketplace. Então tem uma plataforma que é um sistema de gestão plugando ofertas de marketplace dentro dela.
Muito bom. E aí, quando a gente olha, né, do passado, nem o passado nem tão passado assim, né, Derek? Que a gente acompanha um pouco da história de vocês, foram uma startup que passaram pelo Vibe aqui, então pelo programa de aceleração lá na segunda turma. E aí, quando a gente olha, poxa, no início o foco era medicamento, né? E aí o desenvolvimento da descoberta, digamos assim, sobre o mercado e sobre um pouco mais das dores que as instituições de longa permanência hoje tem, poxa, daí entrou alimentação, entrou outros itens, né, que normalmente entrou um sistema para daqui a pouco melhorar a gestão dessas casas, que hoje, querendo ou não, ela é feita de uma forma ainda muito tradicional, né, muitas vezes até no papel, no caderno. Então, realmente, assim, essa mudança de chave, assim, eu imagino que para ti também deve ter ampliado um pouco os horizontes do que a Benvo pode ser, né? Tipo assim, talvez no início ela estava se propondo a ser uma coisa, hoje a proposta de trabalho é muito maior, né? A proposta de valor de vocês. Exato. Rafa, a gente acredita aqui que o papel de um CEO de uma startup é pivotar, é encontrar e aprender durante o caminho. Quando a gente olha o PayPal, ele pivotou 4 vezes antes de dar certo. Quando olha o YouTube, ele era uma plataforma de relacionamentos. Então, quando você vê grandes cases, você vê ali o DNA de encontrar, identificar problemas e solucionar aquilo ali da melhor forma e melhorando o seu produto. Quando a gente iniciou nesse mercado, a gente estava muito voltado a essa parte de adesão medicamentosa, né? Então, a gente via que era uma realidade, essas pessoas, esses idosos, consomem um ticket entre R$ 750 a R$ 1.000 por mês, em média, com medicações e itens de higiene pessoal. Então, é um período recorrente, é um modelo de todos os meses ele precisa daquela medicação de alto custo. Então, se a gente conseguisse colocar aqui uma economia para o familiar e uma entrega personalizada para o residencial, eu conseguiria agradar todos os stakeholders. Então, isso se mostrou muito eficiente. E quando a gente começou a crescer muito rápido, Rafa, a gente viu que, cara, esses caras não precisam somente de medicação. A dor é muito maior, o ecossistema é muito maior. Então, a gente se propôs a se colocar ali na cadeira de aluno e perguntar para eles quais são as suas dificuldades. Deixa eu entender aqui o que vocês realmente passam no dia a dia e vamos mergulhar nesse modelo de negócio para entender onde é aquela dor latente que eu posso resolver para você com o meu senso de comunidade, com o meu efeito de rede, né? Porque imagina que um residencial sozinho, ele tem 30, 50, 70 idosos e não é um valor muito relevante para fazer parcerias com grandes empresas. Só que eu tendo 200, hoje a gente passou já de 200 residenciais na nossa base como cliente. Então, imagina o poder de quantidade de idosos, de pessoas trabalhando ali dentro, de receita de faturamento ali dentro daquele negócio, que eu consigo concentrar e aí sim negociar como se fosse um modelo de grupo e trazer mais visibilidade para esse setor. É isso que a gente se coloca. Então, quando a gente começou a ver a dor principal, a gente via muito atrelada a economia financeira e melhoria do cuidado, e foi por isso que a gente atacou primeiro essas pontas, e deixando de lado um pouquinho da gestão do dia a dia desse cara, porque a gente entrou, e aí contando um pouco da nossa história, a gente achava que se eu entregasse um sistema de gestão para eles gratuitamente já seria um baita benefício, já que todo mundo que fez solução para casa de repouso fez através de um software para se digitalizar. A gente viu que aquilo ali não era a dor principal, aquilo ali era um paliativo que tinha, não era a dor latente, e é por isso que essas empresas não tracionaram de uma forma tão elevada. Então a gente viu, cara, não é isso que eles querem, a gente vai adaptar, e aí no futuro a gente vai entregar esse modelo de bandeja com a mesma tese, Rafa, de não onerar residenciais. A Benvo, ela desonera residenciais, ela aumenta cuidado, ela faz com que toda a cadeia que já funciona, ela somente seja plugada e os residenciais sejam apoiados com holofote, trazendo protagonismo para a pessoa idosa, colocando ali no centro da decisão a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência. Não, muito bom. E como tu falou, né? Nessa etapa da vida, as coisas começam a ficar mais caras. Não vou dizer, não é regra, mas assim, de uma forma um pouco generalizada, as pessoas diminuem um pouco a sua renda, porque elas não estão mais trabalhando tanto que nem trabalhava, às vezes estão dependendo ali de uma aposentadoria. E a gente não está falando aqui só de público classe A que paga 6, 7, 8 mil reais, né? Às vezes, cara, tá lá pagando 1.500 numa casa de repouso
super simples, de uma cidade interior, 1.500, 2.000, mas assim, foi o que a família conseguiu e o que aconteceu. Então, eu acho que é muito legal, assim, essas startups que entram com a proposta de também auxiliar nessa jornada de tentar diminuir custo, tentar prover uma qualidade maior a um custo menor, que no final das contas é o que a gente quer, né? Não assim, simplesmente, prevenção diminui os custos, beleza. Mas assim, essa prevenção pode custar mais barato também? Pode. Ela pode ser mais assertiva, ponto de vista que daqui a pouco o sistema único não consegue prover tudo. Eu faço ele meio que particular, mas num preço justo, num preço que eu consiga atacar, né? Então, assim, eu acho legal o ecossistema assim, vem amadurecendo nesse sentido, e eu acho que é importante soluções que nem a de vocês, no caso, que usam isso como o foco de trabalho, sabe? Tipo assim, não é uma coisa assim, isso também vai acontecer. Não, não. Cara, isso aqui tá no. Se não tiver isso, a nossa solução não faz sentido, sabe? Acho muito legal. Exato. A gente vê ali empresas de tecnologia, e tecnologia, quando a gente fala para mercado brasileiro, significa esbarrar e você está numa linha muito tênue do que é disruptivo e vai precisar fazer mudanças de legislações. E o que realmente está dentro da lei, né? Um caso clássico é o da Uber, quando entrou no país, e hoje em dia o mercado mudou para melhor. Mas naquele momento tinha uma briga muito grande com o poder público. Sim. Isso é uma briga que a gente também quer ter de forma positiva para residenciais, Rafa. Então, imagina que hoje os residenciais, por terem pouca força, eles acabam tendo um impacto severo do poder público. Então, tem vários conselhos regionais que querem auditá-los e querem cobrar deles terapeuta ocupacional como responsável técnico, médico como responsável técnico, 24 horas, enfermagem, a todo momento eles são acharcados, entre aspas, por conselhos que querem colocar uma pessoa ali e querem que eles paguem cada vez mais, mas eles são uma moradia. Imagina que seu familiar, se ele estivesse morando na sua casa, ele estaria sem um enfermeiro, ele não estaria com um médico 24 horas, estaria morando com você. E o mesmo acontece dentro do residencial. Porém, por eles não terem um apoio, uma comunidade grande, ou alguém que lidere essa camada, não existe uma possibilidade de discutir essas frentes de negócio. Então, o que você falou faz muito sentido. A gente acredita que, sendo o líder desse setor e concentrando a maior base de residenciais, a gente consiga prover benefícios para desonerar a sua folha, cada vez mais trazer mais economia, e se trouxer mais economia, a gente tem os modelos sem fins lucrativos que cada vez mais vão reduzir a sua mensalidade. E daí poder atender a população por completo, e não somente o mercado atual, que é, entre aspas, feito para super ricos. Você não tem, às vezes, não é a população normal que tem 4, 5, 8 mil reais para pagar somente com a mensalidade do residencial, mais a alimentação, mais o plano de saúde. Isso não funciona para o modelo nacional. A gente precisa abrir isso para a população por completo. E eu vejo como uma empresa, como uma startup, revolucionando esse mercado e ajudando a trazer mais visibilidade para esse setor, porque precisa ser melhorado. Se não tivermos essa quantidade de evolução de residenciais com a população idosa que temos, em breve vai começar a não ter espaço para pessoas idosas. A gente vê que em bons residenciais eles não têm vaga, e a gente precisa trazer esse playbook de bons residenciais para as residenciais de baixo custo, para que mantenham o mesmo padrão de cuidado. E aí esse é o nosso propósito aqui com a Benvo, e posteriormente trazendo essa prevenção, seja para pessoas que não têm plano de saúde, como eu consigo baratear para facilitar para que ela esteja melhor cuidada, e ela não dependa do SUS, por exemplo, ou ela somente pegue a medicação via SUS e a gente consiga fazer toda a jornada de cuidado dela. Então, a gente vê isso muito acoplado como a Benvo ser o parceiro dos idosos a nível Brasil, e não somente residenciais onde a gente vê que tem a maior dor, e é por isso que a gente tem esse desafio grande de resolver esse sistema. Boa, boa, bom demais. E, cara, vamos partindo um pouco para essa tua experiência empreendedora, digamos assim. Como é que surgiu esse interesse em empreender na saúde e mais especificamente montar uma startup na área da saúde? Porque, podia montar uma clínica, podia, não necessariamente com o modelo de startup, né? Como é que tá, como é que foi o interesse, assim, né, esse sentimento de, não, é aqui que eu vou me estabelecer e eu vou montar uma startup nessa área? Irado. Rafa, vamos lá. Eu tive 3 experiências empreendendo na economia real em 3 modelos de negócio diferentes. Eu me julgo aqui como um cara fazedor total. Eu vejo que tem uma oportunidade
eu vou imergir naquela oportunidade, entender melhor o mercado, começar a perguntar sobre e me aperfeiçoar para fazer aquela solução. Em saúde não foi tão assim, porque eu já vivi ali coordenando e gerenciando algumas empresas, algumas indústrias, algumas distribuidoras no setor farmacêutico. Então, eu entendia de perto algumas dores desse gargalo, onde a visibilidade do paciente crônico era o que mais importava dentro de uma drogaria, porque ele estava lá com uma grande frequência e dava para entender ali alguns pilares. Eu sempre gostei do modelo de, por mais que eu veja muitas falhas, do modelo de você utilizar o programa federal, aqui tem farmácia popular, para facilitar com que crônicos, e aí eu estou falando de diabetes, asma, hipertensão, tenham a medicação gratuitamente e outras medicações para Parkinson, entre outras, inclusive fralda geriátrica, ela tenha desconto através do governo. Então, é um programa mega sólido, acredito que ajuda demais a reduzir internações, a reduzir hospitalizações, mortes precoces, e a gente conseguiria fazer com que a gente via que esse mercado era, cara, uma potência, ele é muito mais focado em pessoas crônicas, é ali que eu preciso empreender. Veio a pandemia, Rafa, e a gente viu que saúde era primordial. Então, eu tinha meu negócio até a pandemia, eu vendi ali em junho de 2020, já iniciando a tese da Benvo em si, que era o modelo mais voltado à adesão medicamentosa, sabendo que as pessoas estavam trancafiadas. A gente via que não faz sentido, na minha visão, para uma pessoa que é crônica polimedicada, que tem uma listagem de medicações que ela precisa comprar todos os meses, não fazia sentido o modelo do iFood, do Rappi, por exemplo, que você pesquisava um item, o item aparecia para você ali, o menor preço, você clicava no item e a partir do momento que você clicou naquele item, você era direcionado àquela drogaria específica e comprava todo o restante nela. A gente acreditava que isso não era o melhor negócio a se fazer. Para uma pessoa crônica, o melhor seria, se eu tenho uma listagem de medicações completa, eu consigo verificar onde aquela cesta inteira era mais barata, com apenas uma entrega e direcionaria isso para o familiar, para aquela pessoa, para reduzir o custo dela, porque a gente sabe que saúde no Brasil, a gente gasta muito dinheiro com plano de saúde e medicação. Muito por falta de prevenção e muito por deixar acontecer e depois remediar, né? Então, a tese era essa, a gente eu já entendia bem o setor de saúde voltado à parte farmacêutica, e aí, nesse modelo de negócio, a gente começou a atender muitos residenciais, virando clientes de residenciais, ajudando eles a economizar, e aí foi o ponto de começar a perguntar quais eram as dores, ser provocados e emergir e falar, cara, ao invés de iniciar tentando abraçar o mercado 60 mais por completo, vamos iniciar focado em residenciais sênior, porque aqui eu consigo ser referência, não é nem um mato alto, é uma floresta a ser desbravada. Então a gente veio ali, inclusive essa frase é do Salomão, que eu tenho um prazer de ter eles no nosso board, o Salomão e o Zop. Então, a gente enveredou para desenvolver a tecnologia, todo o modelo de negócio nichado inicialmente para residenciais sênior. Não, muito bom. Acho que e a gente percebe assim nesse mercado, né, de instituições de longa permanência, como ainda está muito fragmentado, né? Por exemplo, a gente é aqui de Lajeado, por exemplo, deve ter umas 30 casas de passagem aqui em Lajeado, né? Asilos e coisa, mas não, nenhuma de uma rede. Daí tu vai assim, quando um vai muito bem, abre um segundo. Mas aí parece que os dois ainda meio que funcionam meio que de forma individual, não é uma coisa assim, vou comprar em conjunto, vou fazer negociações melhores, vou ter uma estrutura administrativa para cuidar daquilo. Então, assim, parece que vai ter ainda um processo de profissionalização dessa área muito forte ainda, né? O que tu tem percebido? Não. Na verdade, o modelo fiscal brasileiro, ele privilegia empresas do Simples Nacional, empresas pequenas, né? Então, quando a gente olha Estados Unidos, Rafa, a gente vê residenciais com 20 mil leitos. É uma estrutura sólida onde o modelo da Benvo não funciona, porque esses caras já são grandes o suficiente para ter todas as negociações na ponta. Ele não precisa de uma pessoa intermediando e facilitando Entendi. por ele. O mercado nacional, em 2014, o Pátria captou 150 milhões de dólares para verticalizar e consolidar o mercado de residenciais sênior, casas de repouso. E não deu certo. Eles fundaram a Cora Residencial, expandiram o modelo de negócio, mas viram que quando você sai do Simples Nacional, uma empresa intensiva em pessoas, intensiva ali tem um time muito, Sim. muito vasto,
você acaba descasando e o custo, o modelo de negócio não se paga. Ele não fecha a conta no final. E é por isso que você vê o mercado não podendo ser consolidado por grandes holdings, grandes empresas, mas ele pode ser feito consolidação através de franquias, e tem um exemplo muito bom da Terça da Serra, por exemplo, que já ultrapassou mais de 140 residenciais no Brasil todo. Então, esse é um modelo que você tem um playbook muito bom na mão e você consegue replicar esse exemplo de negócio super validado para outros lugares, isso como modelo de investimento, já que você gosta do cuidado, então isso é um baita case, e existe uma oportunidade, na minha visão, muito maior, que é não ser o centralizador das estruturas físicas, do tijolo, da casa, mas sim de todos os serviços que eles utilizam. E é isso que a Benvo se propõe a ser, seja serviço de saúde, seja serviço de medicação, enfim, todas as áreas que estejam ligadas a um residencial é aquilo ali que a gente quer atender. Boa, boa, muito bom. E quais foram, acho que tu já passou por várias, né? Assim, ah, alguns dos desafios e lições que tu aprendeu ao longo desse processo, né? Tu comentou ali em julho de 2020, ali no meio da pandemia, meio que começou os primeiros passos da Benvo, né? Tem alguma coisa que tu olha assim para trás e diz, bah, cara, podia ter, quisera eu saber disso antes, ou alguma coisa assim que daqui a pouco tu lembra e diz, bah, isso aqui talvez foi um movimento que eu não no sentido de se arrepender, mas assim, cara, teria feito diferente se eu soubesse o que eu sei hoje. Vamos lá. Na verdade, Rafa, do jeito que a gente fez com todas as ferramentas que a gente tinha e olhando para trás a gente não se arrepende de nada, sabe? A gente sabe que fez algumas coisas e o aprendizado que a gente tem hoje foi muito pautado nas decisões É certas e resultado erradas que a disso, gente né? tomou. Olhar hoje, e aí olhando hoje com a visão que eu tenho para frente, a gente sabe aqui que se a gente tivesse é, um pouco mais, se o mercado fosse mais sexy e com mais investimentos no setor, a gente sabe que esse é um mercado de winner takes all. Então, é muito difícil imaginar um residencial você atendendo toda a demanda dele, ele não pagando nada por isso, é uma pessoa mais velha cuidando da gestão, ela trocar o sistema inteiro dela, toda a plataforma dela por outra. Então, a Uhum. gente vê um lock-in muito grande nesse setor. Então, hoje em dia, a gente vê que o que eu faria de diferente para frente? Muito mais voltado em acelerar a nossa base, trazendo valor para eles e muito menos em relação à receita financeira para a companhia. E aí eu estou falando de investimentos externos. Vou te dar alguns exemplos de startups, não da área de saúde, mas, por exemplo, a Pipedrive. Pipedrive chegou até o Series C deles, que foi de 45 milhões de dólares, sem faturar R$ 1. Por quê? Porque eles conseguiam mostrar para os investidores que essa tese aqui, no momento que todas as empresas estiverem com todo o seu negócio dentro da minha operação, quando eu colocar um paywall, eles vão pagar porque eles não vão conseguir tirar tudo ali de dentro e eles vão se manter refém do negócio. E é isso que aconteceu. Ou seja, se a gente tivesse a mesma estrutura, e a gente está buscando ter, e acredito que a gente vai conseguir ter, para cada vez mais prover soluções, melhorar a experiência do usuário e trazer mais residenciais para nossa base, muito menos voltado ao quanto a gente fatura hoje em dia, mas muito mais voltado numa comunidade, a gente vai conseguir ter melhores frutos mais para frente, muito em breve, no curto prazo, no curto médio prazo. Mas isso, claro, depende de investimento. A gente precisa aqui, como startup, como um modelo de negócio, entre aspas, disruptivo e que precisa de investimento ali dentro, a gente precisa escolher quais batalhas a gente precisa fazer. É por isso que a gente equilibra alguns pratos ao mesmo tempo, mas com o intuito de cada vez mais trazer o residencial resolvendo pequenas pontas dele, depois melhorando todas as pontas até ele ter uma experiência completa e fale, cara, não tem como você abrir um residencial hoje em dia ou você ter um residencial sem a Benvo. A Benvo é a Boa, plataforma para residenciais do Brasil todo. boa, boa, bom demais. E, cara, últimas duas, assim. A primeira, tem algum momento marcante, assim, que vocês, o time ali, que tu te lembra, assim, que demonstrou que você estava no caminho certo? Tipo assim, velho, provavelmente foram vários, né? Mas, assim, algum que tu te lembra, assim, bah, isso aqui, seja num depoimento de um cliente, ou seja, numa grande entrega que vocês conseguiram fazer, como é que tu olha isso assim para trás e diz, cara, é isso, velho, acertamos o ponto aqui que a gente tem que estar.
Vou dar dois exemplos, tá? O primeiro, porque eu tenho vários stakeholders, né? Então, o primeiro da comunidade de casas de repouso. Esse modelo bateu quando eu estava numa reunião com uma associação de residenciais dentro do Associação do Estado do Rio de Janeiro, e simplesmente na reunião o gestor chegou para a gente e falou, cara, eu estava quase desistindo da associação, porque isso aqui é muito difícil de fazer, e o modelo de vocês consegue dar fôlego para a gente, consegue salvar realmente todo o modelo de residenciais que a gente está fazendo, e isso a nível Brasil, e ampliar cada vez mais a presença de associações e apoio comunitário de comunidade para as LPIs. Quando a gente começou a ver isso, e dentro dos residenciais olhar e falar, cara, eu gastava horas para agendar um exame, hoje em dia eu consigo agendar todo de uma vez só, e eu foco muito mais no dia a dia, no cuidado real aqui, do que com burocracia, eu não trocaria vocês por nada. Então, quando a gente Sim. tem esses feedbacks, é incrível a gente olhar isso. E da outra ponta é quando a gente vê pessoas muito sólidas nos apoiando. Então, vou dar exemplos aqui. Vocês da Unimed nos ajudam muito, Vibe. A Green Rock, da família Salomão Zop, o Ricardo Salomão, o Salomão e o Zop, nos ajudam demais. E o quanto algumas pessoas que a gente consegue aqui atrair nos ajudam. E aí ajudam muito por gostar muito da causa e apoiar que a gente e queira que a gente realmente se desenvolva, né? Então, vou dar um exemplo do Vinícius Porto da Magalu. Da Magalu, não, desculpa. O Vinícius Porto vendeu a empresa para Magalu. Hoje em dia, ele é CMO da Cinemark. É uma pessoa que comprou o propósito lá atrás e falou, cara, incrível o que vocês estão fazendo. Começou a ajudar cada vez mais sem ter nada lá dentro. E depois a gente abriu ali um espaço para que ele pudesse investir e ser advisor da companhia. Então, a gente tem outros cases como esse interno, e quando a gente vê que o mercado de pessoas que já fizeram negócio de sucesso, venderam suas companhias, cada vez mais apoiam o que a gente está fazendo, os clientes apoiam o que a gente está fazendo, a gente tem investidores sólidos, aí a gente formou a tríplice coroa ali para realmente cada vez mais colocar combustível no foguete e acelerar esse negócio, porque Sim. tem uma coisa muito grande que a gente vai fazer pela frente. Boa, boa, bom demais. E por fim, cara, acho que isso aqui é mais para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo e deseja empreender, né? Tem algum conselho que tu dá para as pessoas que conversam contigo sobre isso, para quem deseja empreender na área da saúde, assim, qual tu acha que são, sei lá, as características que essa pessoa tem que ter, talvez além daquelas simples, não é só empreender, é empreender na área da saúde, né? Que a gente sabe que sempre tem um desafio um pouco a mais. Assim, o que tu diria para essas pessoas? Algo que pudesse ajudar elas nessa jornada. Cara, primeiro, execute como um paranoico. Então, eu acho que você precisa ser o cara muito voltado em consumir conteúdo e aprender o mais rápido possível. E aprender o mais rápido possível estar em fazer perguntas e não perguntas que o Google responda, o que o ChatGPT responda para você, Sim. mas perguntas qualificadas, estude antes de fazê-las. Eu sou um cara obcecado, Rafa, em escutar podcasts. Eu vejo que aprendendo, escutando outros empreendedores, eu consigo evoluir muito mais rápido. E aí, dentro desses podcasts, eu sou um cara muito cara de pau e troco ideias, às vezes, com pessoas ali que eu gostei, e aquilo ali se torna um relacionamento e eu começo a ter insights e ter trocas com pessoas em níveis diferentes. E eu falo que não é do setor da saúde normalmente. Você não precisa ter um benchmark e exatamente o que você faz lá fora. Você precisa ter um benchmark de alguém que faça uma coisa muito boa na sua empresa. Então, todos sabem aqui que a estratégia de Nubank para brand é absurda, é fenomenal. Então, por que você não tenta ter o Nubank, independentemente se ele é fintech, mas com um modelo de como ele cuida do usuário dele e como você poderia cuidar? E existem vários outros. Você pode verificar uma empresa que faz muito bem vendas inbound, vendas outbound e começar a trazer as pessoas. É isso que a gente busca. Então, se eu pudesse colocar na prática aqui, então, saindo desse podcast, o que você faria aqui no minuto depois? Primeiro, assinar duas newsletters. A primeira é do Lucas Abreu, da Sunday Drops. Cara, eu sou um fã. Aquilo ali é uma pílula de conhecimento todo domingo, às vezes um domingo sim, um não, que ele aborda temas muito importantes. Eu gosto muito do modelo científico que ele faz. E um outro cara que eu também sou um fã aqui no bastidor, que é o Eduardo Vasconcelos, o Edu, que tem a newsletter do Bits, Stock and Blocks.
que é incrível também, que ele aborda temas específicos voltados à tecnologia e com dados. Então, isso é fenomenal. E em relação a podcasts, eu queria deixar alguns, e aí um pouco fora do radar. Eu poderia falar aqui da Stella Playbook, mas muitos vão conhecer, mas eu queria citar alguns um pouco abaixo, por exemplo, como o Be a Founder, do Felipe da Zup, que é um podcast incrível que ele só traz pessoas, só founders ali dentro, para falarem sobre os seus modelos de negócio. E ali você vai ter muito insight valioso para aplicar na sua startup, entender o que eles estão fazendo, buscar aquele conhecimento e aí depois começar a encontrar dores reais e fazer perguntas para o seu usuário. Acho que o melhor formato de você aprender o dia a dia do que você vai executar é fazendo pergunta para quem você quer vender. Porém, para que você possa fazer essas perguntas, você precisa estar preparado, e eu acho que esses podcasts e essas newsletters vão facilitar muito o seu dia a dia. É o conteúdo hoje gratuito que você acessa. Cara, você pode acessar dirigindo, escutando a parte falada ali do Bits, Stock and Blocks, por exemplo. Sim, não, muito bom, muito bom. Conheço, assino e realmente é demais, assim, acho muito bom, já acompanho há um bom tempo o Eduardo. E a gente coloca ali na descrição, para quem depois quiser, a gente coloca os links na descrição para a galera poder chegar direto ali e poder pegar. Derek, cara, bom demais, assim, o tempo passa voando, né, como para variar, e a gente vai chegando ao final desse 9º episódio do Vibe Podcast, um projeto que a gente também tá tirando do papel e executando, né, que nem tu falou, acho que é tirar do papel mesmo, é executar, é convidar as pessoas, conversar, ouvir, estudar um pouco antes de falar. Eu acho que esse perfil executor realmente faz falta muitas vezes em alguns dos founders, né, porque tu ficar teorizando o que o produto pode ser é uma coisa, tu ir para a rua, mostrar, botar na mão da pessoa e tal, mesmo que seja de saúde, que a gente sabe que às vezes tem regulações, tem outras coisas que impactam, mas assim, ter esse contato direto com quem vai usar lá na ponta, acho que é algo incrível, assim, muito importante para o desenvolvimento do bom negócio. Então, agradecer mais uma vez sua participação, acho que eu tenho certeza, assim, que as pessoas conseguiram entender um pouco mais de tudo o que está acontecendo dentro da economia prateada, algumas oportunidades que estão surgindo e como a gente pode se preparar melhor, né? Tanto como pessoa, né, que vai ser parte dessa economia prateada, então, assim, com alguns cuidados que acho que tu mencionou durante a tua fala, mas também para as instituições, né, de olhar assim, poxa, tem uma startup que está desenvolvendo soluções que podem melhorar minha vida e que podem liberar tempo do meu dia para eu realmente prestar atenção no cuidado dessas pessoas que estão aqui, falando nesse caso das instituições de longa permanência, então acho muito legal também. Derek, só passar a bola para ti, para se despedir, e aí depois eu puxo aqui para a gente encerrar de verdade. Perfeito, Rafa, foi um prazerzaço. Uma última pílula aqui para quem está ouvindo acho que os founders eles precisam não ser aquele cara que entra no ringue do boxe pensando que vai dar um jab, vai dar um gancho e vai ser um nocaute a primeiro momento. E, na verdade, quando ele entra no ringue, ele toma o primeiro soco e todo o planejamento dele acaba. Então, acho que vamos colocar mais a cara a tapa para ter mais socos na cara e aí sim aprender como a gente desvia, como a gente esquiva, como a gente faz a melhoria até atingir a execução. O melhor aprendizado para qualquer um que estiver aqui escutando a gente é se colocar à frente do cliente, colocar o cliente para utilizar o que você está se propondo a resolver e deixar ele ser totalmente franco e aberto com você sobre as coisas que estão ruins ali dentro. Isso vai fazer você acelerar o seu ciclo de aprendizado muito rápido. Então, cara, muito obrigado pelo papo, foi um baita prazer e quando você quiser, quando quiser novas aqui ou novas empreitadas, a gente está junto nessa. Um grande abraço a todos. Não, logo ali na frente, quando a gente, na sequência do desenvolvimento da Benf, com certeza a gente te convida novamente para escutar o que são quais foram os próximos passos e como esses resultados chegaram, né? E pessoal, agradecer também todo mundo que nos escutou, nos assistiu até aqui, né? Acho que a essência de quem está escutando nos ajuda muito a entender também um pouco melhor quais temas a gente pode trazer. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham interessante a gente falar, que a gente está sempre em contato com founders, a gente está sempre em contato com startups e pessoas da área da saúde, justamente para poder trazer conteúdos ricos, né? Sigam a gente nas redes sociais, vibeunimed.com.br, no Instagram vibeunimed. Ali a gente também compartilha uma série de conteúdos para quem está empreendendo, para quem trabalha na área da saúde. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos aí, até mais.